Muito bem, gente, voltando aqui à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos aí, falando sobre esse assunto, o assunto sobre a igreja que vence, tá certo? Então, eu já comentei aqui alguns versículos provando e mostrando para vocês, como a gente leu em Mateus 16, verso 18, que em cima da revelação da obra da cruz, daquilo que ele produziu, e nós somos hoje novas criaturas por causa dessa obra, então a igreja seria edificada e todas as forças do inferno não prevaleceriam sobre ela. Então, 2 Coríntios 5, no verso 17, se alguém está em Cristo Jesus, e guarde bem isso, uma boa parte das pessoas não entendem, mas a nossa identidade é em Cristo. Esse em Cristo chama-se, como disse o apóstolo Paulo em Efésios e em outros lugares, Colossenses também capítulo 1 está falando, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Olha essa unidade perfeita, como eu comentei no último vídeo. E aí a gente chega aqui em 2 Coríntios para compreender exatamente isso. Graças, porém, a Deus que em Cristo, nessa movimentação na direção dele, caminhando com ele debaixo da sua verdade, que é a sua palavra, ele sempre nos conduz em triunfo. Então eu sou vencedor hoje, amanhã, depois de amanhã. Pastor, e os problemas? Daqui a pouco, para frente eu vou falar dos problemas. Primeiro eu quero te fundamentar bastante. É bem interessante, gente, porque nós encontramos lá em Colossenses uma passagem que diz lá assim no verso 26 e 27, numa outra versão. Porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou esse segredo, porém agora, finalmente, foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. E este é o segredo. Cristo, no coração de vocês, é a única esperança da glória. Então está dando um foco exatamente na obra do Messias, da cruz do Calvário, que é a única esperança para a minha vida, para a sua e da humanidade. Para sair desse caos e dessa vida que as pessoas estão levando, só se rendendo e entregando para Ele, para ser transformado numa nova criatura. E a todos quanto receberam a Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber, aos que creem. Okay? Então foi o meu caso, o teu e de tantas outras pessoas que já estão chegando a Jesus, já estão olhando essa luz maravilhosa, né? Então eu quero te dizer isso aí, como uma frase boa, a igreja, na verdade, que somos nós, é a resposta resgatadora do amor de Deus ao fracasso do homem frente ao pecado em Gênesis 3, e você sabe que em Gênesis capítulo 3, o homem se vendeu ao inferno, se vendeu a Satanás, não é verdade? Comeu do fruto que não poderia, Deus te falou no momento que você comer, você vai morrer. E obviamente a morte espiritual é a ausência da natureza de Deus e o homem perdeu a natureza de Deus e não sabia que ele estava se entregando à natureza das trevas. Por isso, então, o inferno detinha o poder e a autoridade sobre a humanidade. Ok? Veja que coisa terrível. Então, não tinha condição mais de nós sairmos daquela situação. Jesus veio e interveio através do sangue dele num sacrifício perfeito para nos resgatar. Essa palavra é super importante. Ela é escrita inúmeras vezes, mas o conteúdo é esse mesmo. Quando você fala sobre resgate, você fala da necessidade de alguém pagar o preço. Okay? Então eu vou te resgatar. Eu paguei o preço pela tua vida para que você saia dessa condição. Foi o que Deus fez. Essa é a prova do amor de Deus pela minha vida e pela sua. E no momento então que eu sou resgatado pelo sangue do Cordeiro, eu me torno uma nova criatura e eu me torno aquele que foi chamado para fora. Um dos nomes da palavra eclésia, chamada igreja. Então me transformei na igreja do Senhor, o corpo de Cristo. É a mesma coisa. A nova criatura, mesma coisa. Então nós somos a igreja. Então você vê a igreja, ela nasce de uma libertação. Ela nasce de uma substituição, de uma troca de natureza. Jesus levou o meu pecado, a minha iniquidade, as minhas doenças, enfermidades, para que nós pudéssemos ter a sua vida, para que nós pudéssemos ser libertos. E aí Colossenses diz lá, capítulo 1, verso 13, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual tem a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados. Eu tenho resgate pelo seu sangue e Cristo nos perdoou. Por isso nós nascemos novas criaturas. Então, eu queria dar essa declaração aqui, continuando, a gente vai terminando esse vídeo, mas eu vou seguir adiante, que o nome igreja, que é o nosso caso, e, queridos, não estou falando de placa de igreja e de nome. É bom a gente separar isso. Eu sou a igreja,
e nós congregamos numa igreja. Nós estamos lá, um corpo de Cristo, são pessoas, mas para que haja organização sobre esse mundo, nós precisamos ter uma placa, ter um nome, uma denominação, enfim, essa parte toda legal do ponto de vista de organização nesse mundo secular. Mas não é isso que eu estou falando, não é essa igreja parede, ok? Eu estou falando que você é igreja. O nome igreja, nós, está intimamente ligado à vitória de Jesus na cruz. Então quando você fala assim, eu sou igreja do Senhor, nem pestaneje e entenda que você é o resultado da obra vencedora de Jesus. Não vamos colocar a obra da cruz só não, porque às vezes as pessoas não vão entender. Ah, Jesus morreu. Não morreu nada, ele ressuscitou. É a obra vencedora de Jesus na cruz do Calvário, ligado à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ok, gente? Nós vamos continuar falando sobre isso aí. Dá um like no programa de hoje, por favor. Se inscreve no nosso canal, caso você não tenha se inscrito. E, por favor, também deixa aí um comentário que é importante para todos nós. Grande abraço.